Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Esta é uma das grandes frases, um dos grandes pensamentos de Napoleão Hill, que impactou a vida de milhares de pessoas, impactou a minha vida e poderá impactar a sua vida. Mas só poderá impactar a sua vida se você entender o que eu vou explicar-lhe neste vídeo e se você aplicar aquilo que você entender na sua vida, para que você obtenha os resultados desejados. E sua vida ela vai começar a mudar a partir de agora, se você entender e aplicar. Se você entender e aplicar o que eu vou te falar neste vídeo, a sua vida vai começar a mudar e a se transformar a partir de hoje. Veja só, existe uma lei chamada a lei das polaridades. Esta lei diz o seguinte, que tudo tem o seu polo, tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu lado inverso. E para que possamos entender melhor esta lei, a lei das polaridades, imagine uma régua de 30 centímetros. No meio da régua, onde está o número 15, ali é o presente. Ali é onde tudo é o agora. E se ali, no meio da régua, onde está o número 15, se ali é o presente, significa que de um lado existe o passado. Então, obrigatoriamente no seu polo, no outro polo, no lado contrário, existe o futuro. Se existe o embaixo, é porque existe o em cima. E como você pode aplicar esta lei na sua vida? Lembrando, se você entender e aplicar. Como isso poderá mudar a sua vida é algo fantástico. Porque se você entende que tudo é, e tudo tem o seu polo, tudo tem o seu lado contrário, você vai começar a perceber o porquê Napoleão Hill falou que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Se de um lado existe o fracasso, obrigatoriamente deve existir o sucesso. Se existe a derrota, é obrigatório que exista a vitória. Agora veja só, se existe a doença, tem que existir a saúde. Se existe a pobreza, existe a riqueza. Se existe o que é negativo, existe o positivo. Se existe o ruim, existe o bom. Agora olha só que incrível. Tudo o que acontece na sua vida apenas é. Só se torna bom ou ruim quando você julga ou compara um lado da lei com o outro. As situações que acontecem na sua vida, elas não são más e nem boas, não são negativas e nem positivas. Elas são. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Em qual lado da lei das polaridades você tem focado? No lado negativo ou no lado positivo? No lado da pobreza ou no lado da riqueza? Você tem focado na doença ou na saúde? Você não pode servir a dois senhores. Ou você foca aqui ou você foca ali. Então entenda que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Mas como assim tudo que acontece na minha vida é para o meu bem? Não está escrito no livro sagrado que todas, e se diz todas, é todas. Não é uma parte, não é uma pequena porção. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, Wellington, mas só que essa situação é ruim. Ela não é ruim e nem boa, ela é. Você que está focando do lado errado da lei. Você deve entender que aquela situação, por mais que pareça ruim, por mais que tenha a aparência de ruim, obrigatoriamente nessa situação deve existir o seu lado bom. E é no lado bom que você deve focar. É por isso que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, se você está passando por um problema, obrigatoriamente tem que ser assim, não tem como existir outra possibilidade. Se você está passando por um problema, existe a solução. Significa que existe a solução para aquele problema. Então, a partir de hoje, você vai enxergar as coisas, as situações, tudo que acontece na sua vida como algo bom. Não, mas é ruim. Não, não é ruim. Olhe para o lado positivo da lei. Olhe para o lado bom da lei. Veja só, no livro sagrado diz que a vontade do nosso Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é ruim, imperfeita ou desagradável. O nosso Pai, o nosso Criador, ele está do lado bom da lei.
E você deve olhar para o lado positivo e bom da lei e entender que tudo o que te acontece não é para te derrubar, é para te fortalecer. Não é para te enfraquecer, para fazer você regredir, é para fazer você progredir. Se de um lado da lei existe o regresso, do outro existe o progresso. Então você vai pegar aquela situação e ver, bom, isso aqui não é para me regredir, isso aqui é para fazer com que eu progrida, para fazer com que eu cresça, não para fazer com que eu diminua, para fazer com que eu ganhe, não para fazer com que eu perca. Napoleão Hill, ele ele conviveu com mais de 500 homens dos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos em sua época. E no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill fala algo fantástico. Ele diz que destes 500 homens os mais bem-sucedidos, todos disseram para ele que o seu maior sucesso veio um passo após um fracasso que os deixaram atordoados. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui há uma conexão profunda com o que eu disse no início do vídeo, que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. De todos aqueles dos mais 500 homens, dos mais bem-sucedidos e dos mais afortunados dos Estados Unidos da América em sua época, todos disseram para ele, Napoleão Hill, o meu maior sucesso, ele veio um passo após um grande fracasso que me deixou atordoado. Você consegue entender o que eu estou tentando te passar? Eu estou querendo te dizer que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. É por isso que o Dr. Raymond Holliwell, nas Leis do Universo, diz que tudo está ao seu favor. A lei está ao seu favor, Deus está ao seu lado, o universo está do seu lado, conspirando ao seu favor. Mas para que isso aconteça, você tem que focar do lado que o universo quer agir na sua vida, do lado bom, do lado positivo, do lado da riqueza, do lado da saúde, do lado do sucesso e do progresso. Não nos seus polos. Se todos os homens disseram para Napoleão Hill isso, daqueles 500, dos mais de 500, é porque existe uma lei. Ah, mas por que é assim? É assim. Devemos trabalhar com o Pai, trabalhar com a lei. Não interessa saber por que é assim. Se é assim, vamos usar a lei ao nosso favor. Eu quero que você comece a enxergar, comece a aumentar a sua percepção e a sua consciência para entender que quando surge um problema, você não deve ver aquilo como um problema. Você deve olhar, aqui está um trampolim para que eu salte para um lugar melhor e mais alto. Aquilo que você julga como sendo ruim, não é ruim. Aquilo, o obstáculo que você diz, não, aquele obstáculo está acabando comigo. Não, não está. Aquilo não veio para te destronar. Suba no obstáculo para voar, para alcançar grandes voos, para galgar grandes e altos patamares, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Todo problema, se existe um problema, significa que existe a solução. É obrigatório que seja assim. Mas você precisa focar do lado certo da lei. É por isso que Napoleão Hill fala: ninguém é derrotado antes que desista em sua mente. Olha só, se de um lado existe a desistência, significa que do outro lado existe a persistência. Ou você é uma pessoa que desiste, ou você é uma pessoa que persiste. Quem vai determinar isso é você. Ou você vai fraquejar, ou você vai se fortalecer. Se existe um fracasso, porque o fracasso é aparente, ele não é um fracasso. Na sua visão, na sua concepção, na sua percepção e no seu entendimento é um fracasso. Mas se você entender a lei das polaridades, isso aqui não é um fracasso. Existe um sucesso aqui, então eu vou focar neste lado da lei. E é por isso que Napoleão Hill fala, no capítulo sobre planejamento organizado, ele diferencia o seguinte: as situações que acontecem na sua vida, elas só se tornam fracassos quando você desiste. Se você desiste, ela é um fracasso, mas se você persiste, ela vai se transformar em um sucesso. Comece a entender que aquilo que acontece na sua vida não é um fracasso. É uma derrota temporária. É só um feedback para te mostrar que você precisa elaborar
planos melhores para atingir o seu objetivo. As coisas que acontecem na sua vida não são para te derrubar, meu querido. Elas são para te fortalecer, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. É por isso que nas leis do universo está escrito que a lei trabalha ao nosso favor. É por isso que o Napoleão Hill falava que os obstáculos, que os fracassos e as derrotas temporárias são trampolins para te levar para um lugar mais alto. Mas se você desistir, vai se tornar um fracasso, mas persista e você vai ver o sucesso e a abundância que você vai viver. Assista esse vídeo de novo, de novo, de novo. E entenda o que eu estou te passando aqui. Isso aqui é a chave para que sua vida comece a mudar a partir de hoje, porque você vai entender e perceber que tudo que te acontece é para o seu bem. Por mais ruim que pareça, você vai entender que se você está julgando como ruim, é porque ali existe o bom. Então olhe para o lado bom. Tudo é bom. Bob Proctor nos ensina. Tudo é bom. Tudo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, a partir de hoje, seja uma estaca. Seja uma estaca fixada. Nada mais vai te parar. Nada vai te derrubar. Você não vai desistir, você vai persistir. Você não é um fracasso, você é um sucesso. O que eu estou compartilhando com você aqui tem poder para mudar a sua vida. E para aplicar tudo que eu estou te falando, é simples. É só começar a mudar o seu foco, a sua percepção. E não somente isso, viva o que está na filosofia de Napoleão Hill, o que está na filosofia do Dr. Wallace de Wattles, o que está nas leis do universo, o que Jesus ensinou, o que os grandes mestres do passado, o que os grandes doutores da vida nos ensinaram. Nada vem para te derrubar, só te derruba se você desistir, só te derruba se você parar. Mas se você entender que tudo é e que só se torna ruim ou bom mediante o seu julgamento e a sua comparação, você vai ser um sucesso. E se você entender o que eu estou te ensinando aqui e começar a aplicar a partir de agora, você já vai se tornar um sucesso, porque todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas para que você seja um sucesso, você precisa aplicar a lei. Tudo é bom. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você está passando por um problema, é porque ali no problema existe a semente da solução. Você só precisa querer ver e entender, cadê essa semente? Cadê a solução? Essa situação quer me ensinar o quê? O que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso melhorar com essa situação? Como eu posso progredir com isso que está me acontecendo? Tudo é para o seu bem. Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Obrigado.